O Arthur fez uma pergunta muito interessante aqui para o doutor Alisson. Ele está no Santo Antônio. E aí a gente pergunta o seguinte: a questão da masturbação, que é comum, pode complicar essa questão da ejaculação precoce? Pode favorecer? Atrapalha ou ajuda? É a pergunta do Arthur. Salve galera, aqui é o canal Macho Viril Anônimo e assista a esse vídeo até o final, que eu tenho um recado importante para quem quer acabar com a ejaculação precoce de uma vez por todas. Mas antes, vai deixando seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e se tornar um macho de verdade. Ótima pergunta, Zeza. Obrigado pela participação. A masturbação ajuda, tá? Inclusive, a gente sempre, o paciente que tem ejaculação rápida, a gente orienta algumas manobras, né, algumas dicas durante a relação sexual que ajudam nesse controle, ele obter esse autocontrole novamente da ejaculação. Isso é um processo lento e gradual, tá? Não é da noite para o dia que você vai voltar a adquirir esse controle. É primordial que você trate o fator causal, ou seja, se existe algum fator psicológico, alguma ansiedade intensa, você procura um psicólogo para fazer uma terapia psicossocial, algumas sessões de tratamento para que você consiga aliviar essa sua ansiedade. E além disso, existem outros tratamentos que a gente já fala daqui a pouco, que é a base de pomadas, cremes e alguns comprimidos. Mas alguns truques e algumas medidas durante a relação que ajudam. Por exemplo, a masturbação um dia antes ou algumas horas antes da relação sexual, ela pode ajudar nesse autocontrole, porque a masturbação ela diminui um pouco a sensibilidade do pênis na hora que você vai ter relação sexual efetivamente. Então, a masturbação, pelo contrário, não atrapalha, pode até ajudar, e a gente orienta até os pacientes, tá, um dia antes ou algumas horas antes, algumas horas antes da relação, você pode se masturbar, porque isso diminui um pouco a sensibilidade do seu pênis na hora da relação sexual. E existem algumas pomadas e alguns cremes, géis, que podem ser aplicados na região do pênis, que diminui a sensibilidade. Isso pode retardar um pouco o tempo de ejaculação e fazer que você recupere o autocontrole. E existem também medicamentos e comprimidos, Zeza, inclusive da classe dos antidepressivos. São medicações específicas que agem a nível de sistema nervoso, numa área responsável pelo controle da ejaculação e do orgasmo, que podem melhorar e retardar esse tempo de ejaculação. Normalmente, quando a gente inicia esse tratamento, com terapia com psicólogo, aplicação de cremes e géis e esse comprimido, geralmente depois de 15 dias de tratamento, você já tem uma melhora considerável, já tem um resultado e o homem já percebe que está demorando mais para ejacular. O Dorivaldo Liberdade, ele pergunta se existe algum tipo de cirurgia que pode auxiliar nessa questão da ejaculação precoce. Ele já tem 38 anos. A grande maioria dos casos, a ejaculação precoce não precisa de tratamento cirúrgico, tá? O tratamento é clínico, como eu já falei, psicólogo, cremes e comprimidos, é a base de antidepressivos para controlar a ansiedade. Isso é a base do tratamento, são os 3 pilares do tratamento. Em casos excepcionais, Zeza, eventualmente no paciente que tem hipersensibilidade no pênis, que tem uma fimose importante e que tem o freio curto, que é aquele como se o pessoal conhece como cabresto, aquele freio embaixo do pênis, né? Que tem o freio curto e muita fimose, que tem muita sensibilidade, nesses casos específicos, que é a minoria dos casos, a gente pode fazer uma cirurgia de fimose para tirar o excesso de pele, para soltar o freio, o cabresto embaixo, e aí você melhora e diminui a sensibilidade desses homens e pode contribuir no controle da ejaculação precoce. Mas é a minoria dos casos. Mais de 90% das vezes o tratamento eficaz com um psicólogo, aplicação de cremes e comprimidos, geralmente o tratamento o tempo total dura em média de 2 a 3 meses de tratamento, mas com 15 dias você já observa um resultado satisfatório. Em relação a essa ilustração que eu coloquei, que a gente estava conversando aqui, que tem os níveis, né? Tem os graus, grau 1, grau 2, grau 3, quase que não sai. E grau 4, é se levado em conta ou é só uma base mesmo? Porque a gente vê aí que o grau 2, já que a gente falou aqui do Dorivaldo, que tem 38 anos, o grau 2 está com 25 anos em média, né? Mas aí já está dizendo muito estresse. Você veja que com a idade, 25 anos está na flor da idade, está no pique de a questão profissional, como você muito disse. Né? É verdade. Existem realmente vários graus, né, de ejaculação precoce. A gente acaba não usando muito isso na prática porque não tem muita relevância e não tem uma implicação direta no tipo de tratamento que a gente vai escolher, Zeza.
né? O tratamento é mais ou menos padrão, que a gente utiliza de acordo com cada caso, mas a gente sabe que a tendência é haver um agravamento desse quadro de ejaculação precoce com o passar do tempo, porque a gente sabe, se o paciente não procura ajuda médica, não procura um urologista para fazer uma avaliação, a tendência é ele ficar cada vez mais ansioso, porque ele fica preocupado com esse problema. E existe, além disso, a cada vez que se agrava o problema, a sua parceira sexual, a sua esposa, a sua namorada, acaba cobrando ele um melhor desempenho. E essa cobrança da parceira acaba piorando a ansiedade e fazendo com que a ejaculação precoce se agrave mais e ele ejacule cada vez mais rápido. E isso acaba piorando. Então gera um ciclo vicioso. Então é por isso que é importante também a compreensão e o entendimento da parceira sexual. Entenda o problema, conheça, participe da discussão. É importante que ela vá também à consulta para entender o problema, entender o tratamento, que é normal que todo homem passa por isso. Então, esse tratamento em conjunto do casal é fundamental para que a gente consiga um bom resultado e um bom êxito no tratamento. Pois é, e até mesmo porque é um assunto muito delicado, às vezes vira motivo de piadas, né? O paciente às vezes está em tratamento, às vezes a mulher nem sabe porque o homem esconde também. E aí se a companheira não tiver essa sensibilidade e essa cumplicidade, a palavra é essa, não vai ter tanto resultado de imediato. Agora, se os dois estiverem juntos, com certeza os resultados são mais rápidos. Sem dúvida. Então, o importante é procurar ajuda médica. É importante falar também que eu já tinha falado, existe uma associação é muito comum você ter no mesmo paciente tanto ejaculação rápida quanto impotência sexual ou disfunção erétil. É muito comum essa associação, pessoal. Porque quando o homem ele tem alguma ansiedade, algum fator psicológico, algum estresse excessivo, acaba desencadeando os dois problemas simultaneamente. Tanto a disfunção erétil quanto a ejaculação precoce. Aí o tratamento é diferente. O tratamento para ejaculação precoce é feito à base com determinados medicamentos, antidepressivos e cremes que são aplicados na região do pênis. E o tratamento da disfunção erétil, ele envolve outros tipos de medicamentos, que são medicamentos para melhorar a circulação e a vascularização sanguínea do pênis. Tá? Então é importante fazer o tratamento combinado, por isso é importante, nunca se automedique, procure sempre um especialista, que é um urologista, para fazer uma avaliação completa, identificar a causa do problema e já iniciar o tratamento para que não agrave ainda mais a sua satisfação sexual e principalmente a sua parceira sexual. O Francisco Alves, do Centro, ele pergunta assim, em relação à ereção, se a pessoa se o homem, no caso, pode ter ejaculação mesmo sem ereção. Pode, em alguns casos pode acontecer, inclusive tem pacientes que, como é muito comum essa associação de disfunção erétil com ejaculação precoce, às vezes o homem ali nas preliminares, antes de iniciar o ato sexual, ele consegue ter uma ereção mediana, uma ereção não satisfatória, às vezes até o pênis flácido, mas o simples fato da parceira estimular, né, o seu órgão genital, fazer um pequeno estímulo, ele já desencadeia um gatilho para você ter ejaculação rápida. Então você pode ter em alguns casos uma ejaculação mesmo em estado de flacidez. Em casos mais graves de ejaculação precoce, um pequeno estímulo, um estímulo mínimo na região genital já desencadeia uma ejaculação e um orgasmo. Então isso pode acontecer, são casos mais avançados, são casos mais graves de ejaculação precoce que requer tratamento imediato. Doutor, a ejaculação durante o sono, ou então quando um adolescente já se acorda logo cedo e já tem a questão dessa ejaculação, é normal? É por conta dessa fase? Isso é normal, é fisiológico, chama-se poluição noturna, tá? E isso é uma fase normal, principalmente na adolescência. É normal durante a madrugada e logo no início da manhã você ter um pico de testosterona, que é o hormônio masculino. Isso é fisiológico, todos os homens apresentam. E esse pico de testosterona durante o início da manhã, aí de 3 horas da manhã e 6 da manhã, que é o início da manhã, esse pico faz com que você tenha uma ereção espontânea, involuntária, essa ereção peniana, e você eventualmente pode, principalmente nos adolescentes, você ter uma ejaculação e sair esperma, né? Muitas vezes o paciente acorda assustado, né, sem entender o que aconteceu, mas isso é normal, chama-se poluição noturna, faz parte da fisiologia hormonal, principalmente na adolescência, e nos homens adultos é normal você ter essa ereção matinal, que a gente chama, logo nas primeiras horas da manhã, devido ao pico hormonal da testosterona, que é o hormônio masculino, que acontece normalmente. Isso, inclusive, é importante a gente avaliar quando a gente faz uma investigação de disfunção erétil. A gente sempre pergunta se ele está tendo essa ereção espontânea e involuntária no período da madrugada ou durante o dia, porque isso ajuda a gente na investigação para identificar a causa do problema. Se não tiver, porque tem alguma coisa errada? Isso, se não tiver essa ereção espontânea, é porque existe alguma coisa orgânica, alguma obstrução nos vasos sanguíneos, não está chegando sangue adequadamente na região do pênis. Isso é muito comum em pacientes mais idosos, diabéticos, hipertensos, que têm colesterol elevado, obesos, sedentários, ou seja, ele tem algum problema orgânico
que está levando a uma obstrução sanguínea que não está chegando sangue adequadamente. Aí, nesses casos, esse paciente não tem essa ereção espontânea pela manhã. Então, isso aí faz parte da nossa investigação e nos ajuda a identificar a causa do problema. E olha, existem muitos mitos, muitas situações entre os homens nas rodas, nas resenhas, quando a gente fala, em relação a essa questão da ejaculação. O tempo médio que a gente colocou aqui, a gente colocou uma mocinha também, mas a gente vai trazer outro programa que fale também da importância do momento da mulher, tá? O tempo. Mas os homens contam muita vantagem, doutor. E às vezes nem é verdade isso, e às vezes ele deixa de procurar uma ajuda correta de um profissional, porque ele está contando vantagens junto dos amigos. Não existe essa situação do homem ter mais de uma ejaculação seguida, uma da outra? Não. Na verdade, a sexualidade do homem é totalmente diferente da sexualidade da mulher. Isso aí, na verdade, é tema para um programa inteiro para a gente discutir, porque os gatilhos são diferentes, os estímulos são diferentes, a questão hormonal funciona de forma diferente. Então, a sexualidade é totalmente diferente, né? Então, a gente pode até discutir depois com mais calma sobre esse assunto. Mas com relação ao fato dele... a mulher, vantagem, a né? mulher ela consegue ter mais de um tipo de orgasmo, na mesma relação sexual, às vezes até de forma reentrante, né? Isso não é problema, até porque ela consegue continuar a relação e satisfazer o seu parceiro. Já o homem não. O homem, quando ele atinge o orgasmo, atinge a ejaculação, ele nesse período ele é seguido de um estado de flacidez peniana, e essa flacidez obriga o homem a dar uma pausa na relação sexual. E essa pausa é justamente a frustração da mulher, a frustração da sua parceira. Então, claro que depois de alguns minutos ele pode recuperar novamente a ereção e continuar a ter relação, mas de forma sequencial e reentrante o homem não consegue. A mulher sim, consegue. Então, cada um, existem algumas peculiaridades, algumas diferenças na sexualidade do homem e da mulher, mas muitas vezes o homem conta vantagem, mas nem sempre é verdade tudo que se fala. Pois é, fique atento a isso e procure o urologista caso você perceba que está tendo alguma coisa errada, que você não está conseguindo ter o controle, como o doutor Alisson citou muito bem no início do programa, porque você tem que ter esse controle. Não tendo, alguma coisa não está correta. E não tenha vergonha, busque ajuda, né, doutor? Sem dúvida, a boa notícia é que a maioria dos pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento, né, os 3 pilares que eu falei, a terapia psicológica, o tratamento tópico, né, com cremes e géis e o uso de comprimidos antidepressivos, a grande maioria dos pacientes melhoram depois de 15, 20 dias de tratamento e consegue recuperar esse autocontrole da ejaculação e do orgasmo e trazer satisfação e qualidade sexual, não só para ele, mas também para sua parceira. Agora, para te lembrar do recado que eu te falei. Se você está sofrendo de ejaculação precoce e não consegue mais satisfazer sua mulher na cama porque você goza muito rápido, recomendamos que faça uso do método do link da descrição logo abaixo. Além desse método ser o mais eficaz do mercado, você não precisa tomar nenhum remédio. E ele tem efeito imediato e não tem nenhum tipo de contraindicação por ser um método 100% natural. E aí, macho, gostou dessa dica? Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de deixar um joinha maroto e se inscrever no canal para não perder a próxima dica. Falou!